Boa noite, bem-vindos a mais uma live Aspectos Técnicos. É uma live que eu costumo conversar sobre os bem-vindos todos aí que estão chegando, Gisele, Flávia, Wesley, Personal Guedes. Muito bem-vindos a essa nossa live, análise técnica. Né? Nesse tipo de live, é um misto de live e aula, né? Porque eu vou mostrar os posts, os vídeos das últimas postagens e vamos aprofundar o conteúdo das análises técnicas. Então, uma live que eu gosto muito. Tati Vaz, bem-vinda. É uma live que eu gosto muito porque é conteúdo na veia, né? É uma entrega de conteúdo constante que a gente vai fazer hoje, falando dos aspectos técnicos. E nós vamos começar com boa noite, Fê. Então, nós vamos começar falando sobre desenvolvimento. Beleza? Então, eu já vou começar aqui compartilhando algumas fotinhos aqui. E a primeira coisa que eu vou trazer para a nossa conversa aqui é a questão do desenvolvimento. E eu trago para nossa reflexão o conceito do Galarrui, não vou pegar o livro ali agora, mas Galarrui e Osmo, eles falam do desenvolvimento é um processo que inicia na concepção e que continua ao longo da vida. Então, a gente ter a noção do desenvolvimento e a gente entender as diferentes fases, e eu vou mostrar vídeo agora da natação, e o Galarrui fala na fase de reflexa, rudimentar, fundamental e especializada. Então, nessas 4 fases, e o nosso foco aqui, natação de bebê infantil, vai passar exatamente por essas fases. Então eu vou mostrar um videozinho para vocês, onde a gente tem um movimento natatório reflexo. Observa que quando eu largo o bebê, no caso aqui é o meu filho, né, o Gustavo, ele tem uma movimentação maior. Se vocês experimentarem fazer esse mergulho e ficar segurando a criança, ele não vai ter essa movimentação maior. Ele vai ficar acomodado na pegada que você faz. Agora, no momento que você larga o bebê, o que acontece? É como se ele estivesse buscando apoio. E ele busca apoio aumentando a movimentação. E isso lá, a Magro já definia no início do século passado, 1939, se eu não me engano, a publicação dela, ela já identificava esse movimento como um movimento reflexo natatório e precursor como um reflexo locomotor. Então é importante a gente entender que esse tipo de reflexo, como natatório, tem diversos outros que nós podemos fazer nas aulas de natação, ele é um reflexo que vai ativar os sistemas de defesa, e isso é um grande estímulo. Aí, quando que eu uso a fase reflexa, esse tipo de movimentação, ele vai
ser no primeiro, quando a gente fala no primeiro ano de vida, no bebê, ali meses, até 6, 7 meses, mas essa busca de apoio que quando eu largo o bebê e ele tem uma movimentação essa, que é uma busca de apoio, tu vai encontrar ali, a gente está falando na natação do bebê 1. E aí depois dessa parte reflexa, eu vou passar para vocês agora um outro vídeo. E observa que querida essa criança, eu já mostrei aqui outra vez, isso aqui é um movimento rudimentar. A criança sai da barra e vem em direção à mãe e ninguém diz que ela não está nadando, mas já tem a voluntariedade. Ela não tem a capacidade de fazer um movimento de tirar, um movimento amplo, um movimento completo. Por isso que a gente fala em rudimentar. Tu observa o movimento, tu vê que existe o processo, já existe um nado, já existe a propulsão, mas não existe, o movimento não está especializado, ele é um movimento rudimentar. E aqui eu vou chamar a atenção de uma técnica da mãe, que a mãe caminha para trás e puxa. Observa essa técnica que a mãe está fazendo. Ó a galera de Volta Redonda, bem-vinda essa técnica da mãe de puxar água para trás ajuda a colocar o bebê na esteira e ser puxado. Depois dessa fase rudimentar, os bebês vão passar para uma fase mais especializada, ou melhor, elementar ou fundamental. Tu vê que já tem um movimento, eu já tenho o braço fora d'água, eu já tenho um movimento do nado crawl. Ele ainda não está especializado, mas eu já tenho um movimento mais, né? Então esse bebê ele está saindo da fase rudimentar e já tem um movimento fundamental. Ele está numa fase elementar do movimento. E por fim, eles vão especializando com a experiência e a maturação e vão chegar num nado que vai ter entrada da mão na água, agarre lá na frente, uma tração boa, ritmo. Então a gente chega no movimento especializado. Então essas 4 fases que passaram do reflexo, passando para o movimento rudimentar, elementar e depois o movimento especializado, vai acontecer com o bebê em diversas outras áreas. Exemplo, quem é que poderia me dar um exemplo aí de um gesto motor que passa pelas 4 fases aí? Me ajudem aí, galera. Eu vou dar mais um. Eu começo com o movimento reflexo, do reflexo palmar. Do reflexo palmar, eu começo a fazer o jogo do arremesso, o arremesso de uma forma ainda rudimentar, para depois especializar o movimento, né? E por fim acertar a cesta. Então o desenvolvimento vai acontecer nessas fases aqui, tá bom? Observações dessa primeira fase aí, galera. Vamos seguir. Alguma pergunta? Comentei, deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui. Senão eu vou seguir. Ó, a Flávia está falando do andar. Ó, Flávia, o que os 4 pro andar. Reflexo plantar, aperta na sola do pé, ele faz assim, ou aperta no pé e ele tira, que é chamado marcha automática. Depois ele vai começar a buscar o equilíbrio, então vai dar os primeiros passos de forma rudimentar. Depois ele vai caminhar e vai ter um movimento fundamental, mas ainda não com um bom ritmo, não com controle, até ele conseguir fazer corridas em diferentes ritmos. Então essas fases do desenvolvimento vão acontecer pela experiência e pela maturação.
E o ponto básico, fundamental, chamada base da psicomotricidade, e agora eu vou entrar na parte de tônus, né? A criança em desenvolvimento, eu vou... Deixa eu achar aqui. Eu fiz um caminho mais longo. O tônus. O tônus é a base dos movimentos. O tônus, ele é fundamental. O tônus não é só o tônus, é o tônus e o relaxamento. Ele vai determinar a nossa postura em pé, a nossa postura em movimento, a nossa postura parada. Para eu ter um movimento harmonioso, eu preciso ter o controle do tônus e do relaxamento. Alguns músculos estão se contraindo e alguns músculos estão relaxando. Então, a gente fala em movimento parasita. Tem gente que hipertônico com muita contração, o movimento não sai ao natural. Então, para a economia do movimento, eu preciso ter o tônus. E a gente, quando fala da psicomotricidade, os conceitos de Luria e Vitor da Fonseca, a gente tem o tônus e o equilíbrio na primeira unidade funcional. Então o tônus, ele vai ajudar, o tônus e o equilíbrio estão juntos. E qualquer movimento, eu aqui com vocês, eu estou em tônus, numa postura. Eu vou, quando eu estou com muita raiva, eu tenho outro tipo de tônus. Quando eu estou relaxado, eu tenho um tônus. Então, o tônus, ele se apresenta nas nossas posturas diárias. E na forma com que a gente se comunica. A comunicação não verbal é bem importante. Então, no tônus, a gente tem ajustes posturais que vão nos ajudar no equilíbrio. E aí entram fatores externos, que são a nossa observação, os olhos, ruídos, que vão nos dar referenciais, assim como proprioceptivos. A sola do pé, a forma com que a gente pisa, nos dá informações para o cérebro para fazer um ajuste postural. O nosso centro de gravidade, a posição da cabeça quando modifica, então os músculos, as articulações, nos dão informações para que automaticamente se faça esse ajuste postural. Então, quando eu tenho um bom controle do meu tônus, eu favoreço a minha postura e economizo energia. E o desenvolvimento desse tônus, que daí vem para a natação dos bebês, ele vai da cabeça aos pés, céfalo-caudal. Então, no início, bem com os bebezinhos pequenininhos, nós devemos dar exercícios de equilíbrio e de tônus para que ele fortaleça a região cervical. À medida que ele vai ficando com o pescocinho firme, a gente vai botar ele no tapete, na posição para ele tentar engatinhar, para ele tentar levantar, e aí a gente vai começar a desenvolver o tônus do tronco. E aí ele vai começar a sentar, e eu vou começar a trabalhar segurando ele na coxa para levantar ele, e é o equilíbrio, e depois até a posição em pé. Então, esse é a progressão e a gente tem que respeitar. Então, as criancinhas ali de 2 meses, 3 meses, faz as pegadas visando só o fortalecimento do tônus. À medida que ele vai fortalecendo, propõe posturas. E outra, a nossa aula de natação, ela é muito rica nesse aspecto de tônus, porque a gente precisa ficar constantemente com a cabeça levantada. A posição que os bebês são colocados nas aulas de natação, olha que legal isso aqui. É constantemente um estímulo cervical. Então, essa postura que está aí, a criança, ela está segurando a cabecinha para não botar a cabeça dentro d'água. E é um excelente exercício de tônus. Então, se a criança fica cansada por estar constantemente contraindo a musculatura da cervical,
Opa, não era esse. E, vamos deixar aqui, procurando um brinquedo. Então, quando eu jogo um brinquedo mais ou menos perto da criança e ela olha, quando eu faço uma borbulha e ela olha, quando eu faço, chama a atenção dela, todas essas modificações da postura da cabeça da criança vão estar trabalhando o tônus cervical, lateral e posterior da criança. Então, se a criança ficar cansada, nós temos que modificar a postura que a gente está carregando. Então, tem algumas técnicas. Uma delas é eu apoiar o queixinho dela. Então, quando é bebê pequeno, aqui o Rodrigo, o meu segundo filho, tem 2 meses, tá? Então, ele cansou, o que eu faço? A pegada, eu seguro no queixo. Então, vamos ver aqui o nosso ursinho. Eu tô com a pegada segurando no peito e eu seguro o queixo dele para que eu auxilie com a pegada com o dedo no queixo, eu auxilie e a criança não precise sustentar toda a cabeça. Eu estou diminuindo a força que ela precisa para fazer, para sustentar a cabeça. Então, a nossa aula de natação, ela é um constante estímulo do tônus da cervical. Faça um barulho, borbulha de um lado para ele olhar, jogue o brinquedo do outro lado, chame a atenção. Todos esses movimentos vão estar trabalhando bem o tônus cervical. E depois, com uma movimentação de membros superiores e membros inferiores. Então, a base da psicomotricidade, que é o tônus, e a Organização Mundial da Saúde, ela recomenda que até 1 ano de idade, a criança fique 1 hora por dia em decúbito ventral, com a barriga para baixo. Isso vai fazer com que ele fortaleça a musculatura dorsal. E na nossa aula de natação ele está exatamente nessa posição. Então, quando cansar, troca de posição, vai para o decúbito dorsal, barriga para cima, ou apoia ele no teu tronco para descansar, como eu estou fazendo aqui com o ursinho. Aí ele apoia a cabecinha. Então vai modificando posturas para que ele não tenha uma fadiga excessiva na região cervical. Beleza, galera? Perguntas, observações? Lateralidade. Pô, o pessoal tá perguntando pouco hoje, galera. O pessoal tá procurando pouco. Gosto quando tá interagindo. Algum exercício aí que eu não comentei, galera, pro tônus, fortalecer o tônus da criança? Marlon, ó, o Marlon mandando um abraço. Grande Marlon, fera aí da Hidro. Beleza, galera? Então vou compartilhar agora outro tema que a gente postou de aspectos técnicos importantes, que é a questão da lateralidade, tá? Observa que o nosso cérebro tem esses 2 hemisférios aí que estão aparecendo nessa foto. E ali no meio tem uma estrutura chamada corpo caloso. Essa estrutura, esse corpo caloso, ele vai fazer o quê? Ele vai conectar as informações de um hemisfério e do outro. Ele vai ser importante nessa conexão. E a lateralidade, ela é... o nosso cérebro ele vai se especializando. E existe uma dominância. Eu tenho... aqui veio uma pergunta, eu me perdi na linha de raciocínio. Mas eu vou responder, Prof. Evelyn. E quando o bebê tem hipotonia? Prof. Evelyn, exatamente isso. Tá? Deixa eu voltar aqui. Depois eu começo aqui. A Prof. Evelyn fez um questionamento sobre possivelmente o tônus, né? Então, assim, ó, a natação, ela é fundamental e eu tenho vários médicos que recomendam a natação para crianças que são hipotônicas, exatamente porque tu consegue fazer uma movimentação. Qual é a proporção da cabeça do bebê para o corpo? É 1/3
do corpo é a cabeça. Agora, quanto que é a cabeça pro Paulo aqui? Ela representa o quê? 15% do meu corpo. Então o bebê tem um cabeção e não tem muita força, é difícil para ele concentrar, conseguir movimentar essa cabeça. Então, a criança que é hipotônica, ela precisa exatamente desses estímulos, exatamente o que eu mostrei ali. O tônus segura aqui o bebê e coloca um pouquinho pro lado. O que que vai acontecer quando eu faço isso aqui com o bebê? Ele não vai ficar com os olhos virados assim. Ele vai corrigir o olhar, contraindo a cervical, porque nós temos sensores. E se ele cansar, tu faz aqui, ele vai botar. Se a cabeça dele for cair, tu vai segurar e vai fazer o apoio. Tu não vai deixar que a cabeça caia. Então a alternância de posição, da posição com pequenos balanceios, colocar para frente, fazer para trás, botar um pouquinho de costas e fazer, vai ser importante. E no caso específico, Evelyn, olha só, essa pegada que eu mostrei antes, que eu vou mostrar de novo, ela vai auxiliar a criança a manter o pai, o condutor, a mãe, manter a posição ventral e com o apoio aqui. E tu pode até mesmo segurar na cervical e na cabecinha e puxar ele assim, porque a água está sustentando o corpo. Eu tenho, o Fabrício Madureira tem um filho que foi prematuro e ele era um ratinho assim, bem pequenininho, ele botava na piscina e ele apresentou essa pegada. Uma mão no queixinho do bebê e a outra na cabeça e ele vinha tracionando a criança e a criança vinha fazendo a movimentação. Então é um excelente exercício para o tônus, a natação. Porque ele não vai precisar carregar o peso do corpo dele. Imagina uma criança no chão. Ele tem que, para ele se movimentar contra a superfície rígida do chão, ele tem que se levantar todo ele. Na água não, ele consegue se mexer sem precisar levantar o corpo dele. As pegadas e empunhaduras que a gente domina na piscina proporciona à criança uma movimentação que ele nunca teria fora. Eu muitas vezes fui convidada a dar palestra de natação para bebê em congresso de fisioterapia exatamente para passar essas técnicas para eles poderem desenvolver algumas pegadas, algumas técnicas de hidroterapia usando as nossas técnicas de natação de bebê. Então, a natação de bebê é uma excelente opção para quem tem hipotonia. E digo mais, por exemplo, o síndrome de Down, que é hipotônico, ele não fica em pé, ele demora mais para ficar em pé por causa da hipotonia, mas bem estimulado, o batimento de perna na natação, os equilíbrios, o tapete, ele vai desenvolver muito bem. Então a lateralidade que eu queria conversar, e eu mostrei, não era essa aqui, eu queria mostrar esta aqui, ó. Hoje, voltando então para a lateralidade, o nosso cérebro tem 2 hemisférios, né? E eles são conectados aqui por essa estrutura que é o corpo caloso. E as informações se completam. Então, quais são os tipos de exercícios? Escreve aí, galera. Quais são os tipos de exercícios que eu estimulo os 2 lados do cérebro? Vamos ver. Me ajuda aí. Tá lançada a pergunta. Qual é o tipo de exercício que eu vou utilizar os 2 lados do cérebro? Ninguém vai responder. Bater palma. Bater palma. Ó, deixa eu ver aqui, tem um questionado aqui. E quando... A tia Lane tá perguntando aqui. Depois a gente volta, tá, tia Lane? Deixa eu entrar nessa fase de lateralidade. E quando o bebê teve paralisia cerebral ao nascer, como podemos ajudar os fisioterapeutas nessas? Eu vou dar um spoiler aqui.
Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Amanhã eu vou estar, Tialane, amanhã eu vou estar postando. Olha só que legal. Deixa eu sair daqui. O que a gente não faz com a galera aqui, né? Olha só isso aqui. Amanhã eu vou estar falando e postando sobre as pegadas. Observa quantas pegadas diferentes eu estou mostrando aqui. Tá? Então, o segredo aqui da pergunta que a Tialane fez aqui, ó. Quando esse bebê teve paralisia cerebral ao nascer, como podemos ajudar os fisioterapeutas? Basicamente nas nossas técnicas de pegadas e empunhaduras, tá, Tialane? As pegadas e empunhaduras, elas vão nos dar a base. Eu vou terminar falando disso hoje, tá? Eu vou terminar falando isso. Professor Márcio, o método usa a mão que utilizamos menos para estimular a concentração mental. Não era isso que eu queria. Respirar do lado contrário. Tá, eu entendi o que o Márcio está falando. Márcio, é antes ainda, a criança assim, ó, o engatinhar, o bater palma, tudo que cruza a linha média, eu tô trabalhando os dois lados do cérebro. Tá? Então, para os bebês, o nado, o mexer os braços e as pernas como se eu estivesse engatinhando, ele é um baita exercício de controle hemisférico. Então eu vou mostrar 3 vídeos aqui para vocês. Esse primeiro vídeo, tá? Olha só na aula de natação, Márcio. A tarefa. O Márcio deu a sugestão de respirar para o lado contrário. Beleza, eu estou trabalhando o outro lado também. Perfeito. Olha só. Usar a mão contrária. Eu pego um brinquedo. Peguei o arco aqui. Peguei um brinquedo. A tarefa é segura o brinquedo com uma mão e mexe o outro. O que aconteceu nesse vídeo? Dá pra ver que a criança, ela tá segurando. Quando ela manda mensagem, para mexer o outro braço, ele mexe os dois. Tá? Agora deixa eu mostrar outro. Beleza, Márcio? O foco aqui é que o controle hemisférico começa por próximo de 1 ano, mas ele vai se estabelecer com 3, 4 anos, tá? Essa questão da lateralidade. Então, tu pedir esta tarefa aqui para uma criança de 2 meses, 2 anos, desculpa, 2 anos, 2 anos e meio, segura um brinquedo com uma mão e deixa essa mão parada e mexe o outro braço, ela não vai conseguir fazer. Ela consegue segurar quando ela manda a mensagem para outra mão movimentar, ela vai começar a mexer os 2 braços. É o que aconteceu aqui nesse vídeo. Agora eu vou mostrar para vocês um outro vídeo em que a criança está tentando descobrir, olha ali, ó, ela consegue segurar o brinquedo. Isso aqui faz 1 mês que eu filmei isso. Ela consegue segurar o brinquedo parado. Mas ela manda e ela se atrapalha. Tu vê que a outra mão parece que está buscando um comando. Ela já tem o domínio de mandar uma mão parada, mas o movimento não sai harmonioso, não sai fluido, ela está gastando energia. Ela está começando a ter esse domínio, mas ela ainda não economiza. Lembra no conceito do tônus que eu falava em economia, quando a gente tem um tônus e relaxamento nas atividades? É isso que eu estou dizendo. Essa criança não está economizando energia, ela está gastando energia. Por quê? Porque ela não está conseguindo mandar. Ela não tem controle do hemisfério, porque um lado manda para um lado do cérebro manda para um lado do corpo e o outro para o outro. E essa conexão entre os dois, que é o corpo caloso, ainda não está bem estruturada. E aí ela vai
para um próximo passo, que é conseguir fazer a tarefa. Olha aqui, ó, essa criança como faz direitinho. Tu pode até questionar se a abraçada tá boa, mas não era essa a tarefa. A tarefa era segura com uma mão o brinquedo na frente e movimenta a outra. No caso, o Márcio está propondo segurar um halter de hidro. Sim, só que o que vai acontecer? O halter de hidro, uma criança de 2 anos, que ainda não tem esse controle hemisférico, ele vai segurar o halter de hidro, ele vai mandar o outro mexer e ele vai tentar mexer. Talvez a flutuação acabe segurando, mas não é ele que está segurando, é o halter que está segurando a mão dele. Se for um halter pequenininho, tu vai ver que ele vai conseguir afundar e vai movimentar as duas mãos. Tá? Então, no caso com o halter de hidro, uma criança pequena vai ter a mesma coisa, ela ainda não tem esse controle. O halter de hidro vai acabar o quê? Segurando a mão, não deixando ela descer, por causa que ele exerce grande flutuação, não pelo controle hemisférico. Mas para as crianças um pouco maior, Márcio, aqui de 4 anos, excelente, é esse o sentido. Mas testa antes com uma coisinha menor ou até mesmo sem equipamento. Uma mão parada e a outra movimenta. Faz esse teste aí, galera. E aí? Seguimos? Perguntas. Valeu a participação, Márcio. É isso que eu quero, hein, galera? Eu quero é participação, pessoal perguntando, dando opinião. Quanto mais compartilhar aí, melhor. Mais rica fica a nossa experiência. E agora eu queria mostrar para vocês, nós estamos falando de percepção, e eu fiz um post sobre o sistema perceptivo. Curtiram lá? Olha, me puxei aí, né? Ah, valeu, Márcio, sobre o halter. Mas experimenta... o que é bom para criança, Edeneir? Forçar, eu não entendi o que é forçar. Porque é o seguinte, no momento que eu peço para ela, eu tô testando a conexão entre os hemisférios, tá? Que eu segure um brinquedo e movimente a outra, ela não vai conseguir fazer atividade. Ela vai fazer o quê? Ela vai movimentar as duas. E eu identifiquei que ela ainda não tem esse controle. Não existe uma força. Uma coisa, o halter. Será que é isso que tu tá falando, Edneir, sobre o halter? Eu não acho que isso seja forçar muito a criança, não. Tem diversas situações no dia a dia que ela tem que segurar alguma coisa. Não chega a ser forçar a criança, Edenir. Não sei se é nesse sentido. Elabora um pouquinho melhor para me ajudar aí, tá? Para ver se eu te respondo. Mas o sistema perceptivo, nós temos muitas informações vindas da nossa visão e elas vão nos ajudar muito na estruturação espacial. Nós temos muito a audição, então a visão e a audição, eles vão ser muito importantes na estruturação espaço-temporal. Né? Eu ouvi o barulho, ver o tempo que demorou, eu observar a posição dos lugares, o que está antes, o que está depois. Então, os nossos estereoceptores, que são a visão e a audição, eles nos inundam o cérebro de informações. E aí eu tenho as informações táteis e do movimento. Então, são as informações táteis sinestésicas que também mandam muita informação para o nosso cérebro. Então, se eu for ver aqui a visão, né, na água, dentro da água, ela fica um pouco prejudicada, principalmente se em rios e água mais turva. A audição, eu tenho uma explosão de ruídos,
né? Eu tenho uma explosão de ruídos com o batimento da água, com as turbulências. Eu tenho o tato, a água está constantemente me massageando e eu tenho movimento. Então, a piscina é muito rica nessa questão do sistema perceptivo. É isso aí, ele está concluindo aqui o raciocínio lá do Alter, com uma criança de 2 anos. Ela vai segurar lá na frente e vai bater perna, ela não necessariamente vai forçar muito, ela vai ficar segurando lá na frente. Eu vejo menos problema do que algumas trações que eu vejo alguns professores fazendo, em que estão puxando a criança pelo braço em extensão. Por exemplo, até mesmo puxando para dentro da piscina, segurando a mão e puxando a criança, né? Como o halter não se modifica e a criança que está segurando ele, eu não vejo grandes problemas, tá, nele. Eu estou aqui tentando pensar a tua pergunta. Deixa eu seguir, Márcio, aqui, depois eu te respondo essa pergunta do Márcio. Ele está perguntando aqui, ó, para trabalhar a percepção, o que acha de músicas com comando das ações finais? Eu acho muito interessante, tá? Mas eu quero compartilhar aqui algumas outras ideias para estimular essa questão, tá? Então, assim, ó. Opa! Primeiro, o sistema... Tá, isso eu já falei. Vamos adiante, vamos adiante. Então, assim, ó, uma das estimulações que eu faço, a água que escorre. Quando eu jogo água, um balde, um copinho com furos, a própria mão que eu jogo a água, essa água que escorre não necessariamente no rosto, pode ser na mão, pode ser na barriga, pode ser no pé. No momento que ela exerce uma massagem, a turbulência da água tem um efeito massageador. E aí, se eu falar, olha a aguinha na mão, eu tô dando a percepção tátil e tô falando e dando a verbal, e ela começa a ter a identificação das partes. Então eu sempre gosto de fazer, eu sempre gosto de fazer o chuveirinho junto com a explicação verbal. Eu gosto muito assim de explicar, demonstrar uma manobra ao mesmo tempo que eu descrevo a manobra. Eu gosto muito de fazer a massagem na barriga e identificar a parte que está sendo massageada, porque eu amplio a conexão, a percepção da criança daquele ato. Então, a água que escorre, ela é uma excelente opção para eu estimular a questão tátil, perceptiva tátil. Outra questão que auxilia bastante é eu brincar com a expiração, eu soltar borbulha. E a mesma ideia da água, eu faço borbulha na barriga da criança, eu vou dizer, olha borbulha na barriga, e solto o ar. Eu solto no pé e falo o pé. E daí posso entrar, o Márcio falou lá da música, então eu posso fazer o quê? Faz uma massagem no pé. Tô fazendo uma estimulação tátil. Aí eu bato o pé na água. Já amplio a percepção tátil para um segundo fator, que é a água. E aí eu canto a musiquinha. O sapo não lava o pé. Não lava porque não quer. Isso quer dizer, eu linkei várias estratégias e estímulos para aquela região do pé e fiz a musiquinha logo em seguida, fazendo a relação do pé com aquele movimento. Isso serve para a mão. Massagenzinha na mão, joga água na mão, bagunça na água com a mão. Borboletinha, né? Borboleta, borboleta quer nadar, mexe os bracinhos. Eu tô verbalizando aquela ação que eu tô fazendo. Então as músicas também se adequam muito nessa questão. Eu tenho mais um aqui e aí eu vou abrir para perguntas.
Sensibilidade das mãos. Eu acabei de falar, bater palma, bater a mão na água, joga a água para frente, joga a água para trás, joga a água no professor. Tudo isso eu tô trabalhando a percepção tátil. E aí eu posso entrar com a musiquinha, palma, 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 pé, pé, pé. Então, essas relações da percepção sensitiva na piscina, ela é espetacular. E outra, olha que sensacional essa, obrigado pelo elogio, Flávia. Tu tá batendo perna, o exercício é propulsivo. E o grande desafio da natação, e eu conversei semana passada com o Thiago Peixe, quem quiser assistir tá lá no YouTube, o que eu faço? Eu tenho, a natação eu tenho que resolver duas questões. A primeira questão é como eu ter uma eficiência propulsiva na água que cede, numa superfície não fixa. E a segunda questão é como eu diminuir a resistência ao avanço. Então, para a criança perceber, e aí eu estou usando o movimento das pernas com o avião, o avião, os braços abertos, ou o foguete, o que vai acontecer? Esta área do braço que está aberta, ela vai estar percebendo a resistência. Então, quando eu faço o exercício de fazer o batimento de perna do avião ou do foguete, eu tenho que colocar os dois exercícios, um logo depois do outro, e dirigir o pensamento à percepção da resistência da criança. Então, dentro dessa questão perceptiva, observem as estratégias que eu usei aqui, né? Eu usei a água que escorre, as borbulhas, a turbulência, a resistência, perceber a resistência da água. Tudo isso é importante. Alguma pergunta aí mais, galera? Vamos ver aqui, ó. Tá, as músicas eu acho que eu respondi. A Edneir entendeu, beleza, Edneir? Mesmo com crianças pequenas, gosto muito do trabalho com saída de cima da borda, mesmo que não sejam saídas oficiais. Márcio, o salto, eu não vou chamar de saída com essa idade, eu vou chamar de saltos, tá? Eu cuidaria muito ensinar o salto, principalmente esses oficiais de ponta, para crianças pequenas e acidente de eles bater a cabeça. Eles não têm essa noção de profundidade. Então eles podem chegar na casa de um amiguinho, de um clube e achar que a piscina é mais funda e pular. Então eu esperaria um pouquinho mais, eu não faria as saídas oficiais assim com crianças pequenas, tá? Entrou, show, obrigado. Ó, a Flote aí. Cris, beijo, Cris. Então agora eu vou falar, galera, com vocês um vídeo muito legal. Não sei se vocês acompanharam lá no post. Pessoal, deem like nos posts, vamos participar. Vai lá na cabeça, e se eles permitirem, bem pequenininho, aceitam. Observe que o meu movimento está sempre indo na direção da cabeça e não do pé. Dá uma voltinha passeando. Quero que vocês observem algumas questões técnicas desse vídeo que nós vamos conversar, tá? A primeira, eu quero que vocês observem a troca. Parou, eu não consigo parar agora. Mas vocês veem que eu comecei a manobra com a criança no meu ombro, eu coloquei a mão na cervical e fui afastando ela. Olha minhas pernas, galera, como eu tô com as pernas afastadas e pequenos passos. Existe um sincronismo da minha base com os meus movimentos e o tronco é importante.
Olha lá, mudança de base, ó. Troquei. E a pegada em cunha. Então a pegada aqui mudei, usando o ombro e o corpo para só segurar. Agora eu tirei a mão do bumbum e segurei as duas mãos na cabeça, ó. Tô mais na região superior ali. Tracionando sempre em direção à cabeça. A minha base de apoio no início, aberta. E aí eu vou fazer as transições. Então esse vídeo tem muita coisa pra gente observar. E eu vou dividir ele em partes, tá? A primeira coisa, deixa eu ver, Márcio, me desculpa e me corrija se eu estiver errado, mas acho que com crianças menores de 6 anos ou na primeira infância estão cometendo um erro que é ensinar muita natação e menos consciência corporal. Márcio, se tu acompanha, nós estamos falando a mesma coisa, se tu acompanha o meu trabalho, eu trabalho muito o domínio do corpo na água, que é o quê? O domínio das habilidades aquáticas fundamentais. Quais são as habilidades aquáticas? O equilíbrio, caminhar, a flutuação, o mergulho profundo, o salto e a sustentação. Qualquer pessoa, e aí eu não vou falar de criança, qualquer pessoa que domine isso vai aprender a nadar, porque ele vai ter a sensibilidade das mãos para sustentação, ele vai ter o domínio do corpo dele nos mergulhos e na flutuação. Então, eu até com adulto, eu começo pelo domínio de habilidades aquáticas para depois ensinar qualquer técnica específica de natação. E quem me acompanha aí sabe que eu uso muito de comparar a eficiência das ações para que a pessoa mesmo busque a sua técnica, até com o adulto, tá? Eu chamo a jornada do aprendizado pela eficiência, lá no Método Poli. Gravei essa aula toda nova ontem. Gravei a aula ontem. Bom, vamos voltar aqui. Ó, prof. Márcio, sobre a saída da borda você tá certíssimo, é que não me referi às saídas oficiais. Por aqui a conversa fica truncada. É verdade, Márcio. Mas tamo junto, tamo junto. Então vamos lá. Pessoal, para fazer uma manobra como aquela do vídeo, gente, nós precisamos ter domínio das pegadas. A pegada é a forma com que eu vou segurar o bebê. E não existe uma pegada. Vocês vão ver que amanhã eu vou falar disso no post. Imagina uma mãe pequenininha com uma criança grande. Como é que eu vou exigir que ela segure com uma mão? Eu possivelmente tenha que ter as duas mãos ali segurando. Então a troca de pegada, eu começo com a criança apoiada no ombro, eu coloco a mão, eu afasto ela, eu começo a tracionar com uma mão no bumbum, uma na cervical, e depois vocês vão ver eu tirando a mão do bumbum e fazendo um carinho e sustentando a criança, puxando pela cabeça, tracionando. Então, essas trocas você que é professor de natação ou pretende ser professor de natação de bebê, precisa dominar o básico, que são as empunhaduras e as pegadas. E as empunhaduras, elas são mais do que só pegar. Elas são o movimento de perna, o movimento do tronco, a base de apoio, tudo isso está nas nossas empunhaduras ou na postura com que eu me movimento. Observa nessa foto aí o afastamento das minhas pernas. Quando eu vou fazer um movimento à lateral, as minhas pernas estão afastadas à lateral. Quando eu vou fazer frente e trás, a minha perna tá uma na frente e outra atrás, antero-posterior. E a nossa live virou internacional, galera. Flávia Agesi de Lisboa, a portuguesa mais brasileira, na verdade ela é brasileira, mas está há muitos anos, primeira brasileira lá na EA Expoente,
do Brasil em atividades aquáticas. Um trabalho maravilhoso, está aqui prestigiando o método Poli. Muito obrigado, Flávia. Manda aí um coraçãozinho para a galera. Alguém que está aqui conhece a Flávia? Escreve aí. Então eu queria chamar a atenção de vocês que nas transições, não só nas transições, mas o equilíbrio é fundamental. Então aquelas, olha aqui, a mais internacional ainda, salutos desde Bogotá, um beijo a Bogotá. Essa live tá muito boa. Eu vou chamar vocês daqui a um pouco. Eu não me aguento. E aí, além da base de apoio nas pegadas e nas transições, eu tenho que ter uma base de apoio, eu tenho que ter a forma de segurar e eu tenho que ter o tronco e o movimento dos braços. Eu vou botar o vídeo de novo daqui a um pouco, mas eu queria que vocês observassem todas essas questões que eu estou pontuando, que o movimento do braço, junto com o tronco, vai fazer uma amplitude de movimento maior e vai fazer com que o movimento seja fluido. O tronco é a conexão da minha base de apoio e a minha ponta lá que eu estou segurando o bebê. Então é importante que eu ensine o condutor dos bebês essas questões básicas. E a direção do movimento, ele vai sempre em direção à cabeça. Observa que eu não faço assim, vai para lá e vem para cá, vai para lá. Ele vai para lá e eu viro a criança para puxar ela de volta. Deem uma olhada daqui a um pouquinho no vídeo de novo, como eu sempre tô tracionando e fazendo o movimento em direção à cabeça. O movimento é um 8. E por fim, a velocidade de deslocamento, a velocidade da criança, ela tem que ser uma velocidade que gere uma turbulência, porque eu quero exatamente esse efeito massageador, mas que não agrida o bebê. Eu puxar muito rápido, a criança vai se assustar. Então, vamos tentar observar todos esses critérios, todas essas questões que eu chamei a atenção no vídeo novamente. A minha mão vai lá na cabeça. Troca de apoio. Professor falando enquanto demonstra. Estou ampliando a compreensão. Afasto a perna, junto a perna, afasto, ando para trás. Então o movimento das minhas pernas, o movimento dos meus braços estão sincronizados para eu conseguir ganhar uma amplitude. Então eu acabo fazendo um movimento, uma mobilização ampla, contínua e de uma certa forma bem fundamentada no massageador, na questão das pegadas, a forma com que eu vou segurar e as técnicas. Perguntas? Perguntas? Galera, eu tenho até mais um assunto, mas eu acho que eu vou ficar por aqui. Deixa eu ver aqui se as minhas internacionais ainda estão. Olha. Perguntas, galera. Prof. A pessoa entrou, mandou um beijinho e já saiu. Ia perguntar. Alguma pergunta, pessoal? O que acharam hoje? Trouxe alguns aspectos. Eu tenho mais um tema, mas ele é muito longo para nosso tempo aqui. Eu vou deixar para a próxima. Amanhã eu vou... O post vai ser sobre as pegadas. Bem legal. Pergunta, pessoal. Vamos terminar aqui. O que acharam? Flávia Gouveia, ótimo. Deus abençoe também. Gostei muito. Obrigado, Niele. Tia Laine, adorei. Tamo junto. Galera, tragam o assunto. Me manda
me manda um inbox lá, que eu trago conteúdo para cá. Vamos construir junto esse canal. Isso aqui é um canal de compartilhamento. Ó, a Cris, valeu, Cris. A Cris, cliente Método Poli, com toda a equipe dela lá. Jujuli, muito bom. Deise Ribeiro, de nada. Vai ficar gravado, Pri. A princípio eu sempre deixo gravado, salvo se eu tiver algum problema, salvo que eu se eu tiver algum problema técnico agora no final para gravar, tá? Mas eu deixo gravado e aí eu copio e mando, boto lá no YouTube. Lá no YouTube tem muitas lives. Jadinha, prof, a Jade virou cliente pré-lançamento. A Jade ficou com vergonha de entrar com a gente aqui, pessoal. Vamos aí, mandem um incentivo para ela, diz, entra. Aqui não dá para ter. A Bea Burla, galera, foi minha aluna de natação quando eu estava logo depois de formado. Isso aí tem mais de 30 anos, né, Bea? E agora é colega de natação. Sabe que já é o 2º ano que a gente pega o mesmo voo para ir para o congresso do INAT, hein, Bea? Legal essa história. Márcia, olha, em uma aula você passa por todas as crianças. Márcia, como técnica... Tá? A Márcia fez uma pergunta interessante aqui, hein, pessoal? Olha, em uma aula você passa todas as crianças... como técnica, você deveria fazer pelo menos uma correção, explicação técnica ou ter um contato direto com todos os alunos. Então, nas aulas, tu em algum momento pode reunir todo mundo, olhar no rosto de cada um. Olha, pessoal, essa técnica aqui eu tô fazendo porque é importante para o tônus cervical e o tônus é a base da psicomotricidade e eu quero que vocês façam assim com filhos de vocês e observem como a cervical dele fica contraída de um lado e do outro à medida que vocês movimentam. Então, no mínimo, uma explicação técnica ou uma chegada individual com cada aluno. Então, ela está perguntando se eu passo por todas as crianças. Sim, de alguma forma, não necessariamente pegando a criança. Normalmente, sim, eu pego todas, mas não necessariamente pegando as crianças. Mas, no mínimo, um toque para o pai, para a mãe, para o condutor, sim. Nas aulas infantis, que as crianças vêm sozinho, certamente eu pego sempre todas as crianças, porque a gente faz atividade saindo da plataforma, vai e volta. Então eu acho fundamental o que a Márcia está trazendo aqui, para você ganhar autoridade, essa é uma dica, passar por todas as crianças ou né, dar explicação técnica para os pais, agregar os pais. Enriquecedora sua metodologia, obrigado, Jocelita. Academia Mergulhar, como você trabalha com os pais essas transições de pegadas? Academia Mergulhar, olha só, existe uma progressão de ensino, tá? O mais importante é a segurança. Existem algumas pegadas, se você observar lá no vídeo, vamos botar o vídeo de novo aqui. Cadê? Observa que eu tô falando e demonstrando. E os pais, de uma certa forma, com menor ou pior, estão tentando ali, ó. Tu vê que aquela lá já tá lutando com o bebê, o outro ali a gente não consegue ver, mas a forma com que eu trabalho é demonstrar e explicar e fazer progressão. Eu não consigo fazer esta troca do bebê do tronco para a mão, para depois só uma mão, uma pessoa que não domina a pegada com as duas mãos. Então essa pegada básica, frontal, com as duas mãos é a primeira que eu ensino. Aí eu jogo para um lado, jogo para o outro, para que o pai vá
o pai, a mãe, o condutor, vá pegando o jeito, a manha de segurar o bebê só com uma mão. E depois eu vou trocando de posições de frente e trás até chegar naquelas posições. Então a gente vai ensinando, o papel do professor é ensinar as pegadas. Lá agora, ontem eu botei no... Quem comprou o pré-lançamento do Método Poli, já tá... A Jade aí, ó, Jade, já tá na plataforma a aula das empunhaduras. 44 minutos de aula, onde eu vou explicando as diferentes empunhaduras. Então, é importante você perceber a forma com que o condutor faz e dando feedbacks. Olha, segura um pouquinho mais embaixo, um pouquinho mais em cima. Abre as pernas, afasta as pernas para dar uma base maior. Joga o peso do teu corpo para uma perna e outra para tu ganhar maior amplitude de movimento. Tá? Ó, a Bia, ó, a verdade. Claro, Bia, aqui a gente só fala a verdade. Bia, grande nadadora aí. E agora colega de natação. Ó, a Bia tá dizendo, tu me ensinou a nadar borboleta. A Jadinha, ó, Jadinha, te prepara que eu quero te chamar um dia aqui, hein? Eu gosto de ter contato com todos os alunos, mas nem sempre consigo pegar todos nos colos. Alguns são mais apegados aos pais. Beleza, Jadinha? Mas tu pode conversar com o pai e olho no olho. Tu pode fazer um contato jogando um brinquedo para a criança. No momento que tu joga um brinquedo e a criança te joga de volta, ela tá permitindo um contato à distância. Ela tá jogando contigo, vale bastante. Essa é uma estratégia que eu gravei na aula de estratégias de aproximação, que é o post que eu não consegui abordar hoje aqui. Galera, beijo no coração de todos vocês. Gosto de olhar nos olhos e falar com o bebê. É isso aí. Se o bebê não gosta, última pergunta aqui, ó, última observação. Se o bebê não rejeita a posição e não gosta de colocar a orelha na água, você insiste? Não. Mas eu crio outras situações para ele ir acostumando. A única forma de tu desensibilizar a orelhinha na água é tu botando a orelha na água. Então, se ela um mergulho assim, depois de ladinho, né, para depois ir para a posição de costas. Mas tu pode, normalmente não é o problema a orelhinha na água, tá? Normalmente é que o bebê, ele depois que engatinhou e ele começou a caminhar, né, ou tá engatinhando, ele já conquistou a verticalidade. Para ele voltar para olhar para cima é meio que um retrocesso. Então tu tem que ter algum atrativo lá em cima. Os bebês pequenininhos, como do vídeo ali, tu consegue facilmente. Depois tu vai ter uma transição em que vai ser um pouquinho mais difícil. Tá bom? Um beijo, galera. Um beijo no coração. Até a próxima. Tamo junto.